Um texto muito citado pelos adventistas é o texto de Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Esse texto diz que Jesus Cristo veio para cumprir a lei e os profetas. E os adventistas dizem que todos os cristãos têm que cumprir esse versículo aí, que é cumprir a lei. Mas vamos analisar esse texto. Aí diz que Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Aquela profecia que dizia que Jesus Cristo ia entrar em Jerusalém montado num burrinho, se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Significa que todos os cristãos têm que entrar em Jerusalém montados num burrinho? Não. Então a regra é a mesma. Se todos os cristãos não precisam cumprir essa profecia, a regra é a mesma para a lei. Todos os cristãos não precisam cumprir a lei. Outra profecia que falava sobre Jesus, que nenhum osso de Jesus iria se quebrar. Significa então que todos os cristãos não podem ter seus ossos quebrados? Não. Tem muitos cristãos que quebraram o braço, que quebraram a perna, precisaram ser engessados. Então, este texto não se aplica para os cristãos. Portanto, este texto de Mateus 5, versículo 17 a 19, ele é muito mal interpretado pelos adventistas. Esse texto aí de Mateus 5, 17 a 19 diz: aquele que cumprir a lei será chamado de grande no reino de Deus. Mas esse aquele é um pronome que se aplica somente a Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo cumpriu a lei, porque Jesus Cristo era perfeito e a lei é perfeita. Então somente uma pessoa perfeita poderia cumprir uma lei perfeita, que foi Jesus Cristo. Porém, nós somos pecadores. Todos os seres humanos são pecadores. E todos os cristãos também são pecadores. Então, como que nós, sendo pecadores, vamos conseguir cumprir uma lei perfeita? É impossível. Por isso que quem cumpriu Mateus 5, 17 e 19 é um texto que se aplica única e exclusivamente a Jesus Cristo. E o contexto ali de Mateus 5, 17 em diante fala sobre leis dos 10 mandamentos e fala sobre leis que não estavam nos 10 mandamentos. E todas estas leis fazem parte do conjunto da palavra lei que Jesus Cristo veio cumprir. Então ele cumpriu todas essas leis. Agora, os cristãos não têm condições de cumprir todas essas leis. Por exemplo, aí fala da lei do divórcio, aí fala sobre a lei olho por olho, dente por dente. São leis que não estão nos 10 mandamentos. Então você não pode aplicar Mateus 5, versículo 17, somente na lei moral, como dizem os adventistas. Aí se aplica também a leis cerimoniais. Por isso que os adventistas interpretam muito mal esse versículo da Bíblia. Então, vocês precisam ficar cientes disso, que esse texto é muito mal aplicado pelos adventistas. Esse texto aí de Mateus 5, 17 a 19 diz: aquele que cumprir a lei será chamado de grande no reino de Deus. Mas esse aquele é um pronome que se aplica somente a Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo cumpriu a lei, porque Jesus Cristo era perfeito e a lei é perfeita. Então somente uma pessoa perfeita poderia cumprir uma lei perfeita, que foi Jesus Cristo. Porém, nós somos pecadores. Todos os seres humanos são pecadores. E todos os cristãos também são pecadores. Então, como que
nós, sendo pecadores, vamos conseguir cumprir uma lei perfeita. É impossível. Por isso que quem cumpriu Mateus 5, 17 a 19 é um texto que se aplica única e exclusivamente a Jesus Cristo. E o contexto ali de Mateus 5, 17 em diante fala sobre leis dos 10 mandamentos e fala sobre leis que não estavam nos 10 mandamentos. E todas estas leis fazem parte do conjunto da palavra lei que Jesus Cristo veio cumprir. Então ele cumpriu todas essas leis. Agora, os cristãos não têm condições de cumprir todas essas leis. Por exemplo, aí fala da lei do divórcio, aí fala sobre a lei olho por olho, dente por dente. São leis que não estão nos 10 mandamentos. Então você não pode aplicar Mateus 5, versículo 17, somente na lei moral, como dizem os adventistas. Aí se aplica também a leis cerimoniais. Por isso que os adventistas eles interpretam muito mal esse versículo da Bíblia. Então, vocês precisam ficar cientes disso, que esse texto é muito mal aplicado pelos adventistas. Daí os adventistas falam, então se não é para cumprir a lei, então nós podemos roubar, podemos mentir, podemos adulterar. Os adventistas costumam falar. Mas Jesus Cristo deixou uma lei para nós cumprirmos, que é amar a Deus e amar o próximo, como a si mesmo, que é a chamada de a lei de Cristo, em Gálatas 6:2. Então a lei de Cristo envolve nós pregarmos o Evangelho, ensinarmos o Evangelho para as pessoas, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outras leis mais que os cristãos têm que cumprir, como por exemplo, a regra áurea que Jesus deixou, Mateus 7:12. Tudo aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, devemos fazer para elas. Porque se fosse para cumprir a lei, teria que ser como Jesus cumpriu. Por isso que a Bíblia diz, aquele que as cumprir, será grande no reino dos céus. Aquele é um pronome singular, se aplicou a Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o maior no reino dos céus. Jesus vai reinar sobre os cristãos e sobre a terra. Agora, querer usar esse texto, Mateus 5,17, para dizer que nós temos que cumprir a lei dos 10 mandamentos, isso é totalmente errado. Não tem condições de cumprir. Porque somente uma pessoa perfeita consegue cumprir os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é uma lei perfeita. Como que uma pessoa imperfeita vai cumprir uma lei perfeita? É impossível. Por isso que lá em 2 Coríntios 3, versículos 6, 7 e 14, fala que a letra que mata. O que é a letra que mata? É os 10 mandamentos. Gravada em placas de pedra. O que é que foi gravado em placas de pedra? Os 10 mandamentos. E era chamado de ministério da morte, porque ninguém conseguia cumprir. O único que cumpriu essa lei e tirou ela do nosso caminho foi Jesus Cristo. Por isso que lá no versículo 14 diz que foi por Cristo abolido. O ministério da morte foi por Cristo abolido. Porque se tivesse vigorando esse ministério da lei dos 10 mandamentos, seria chamado de ministério da morte. Então o cristão está livre desse ministério da morte. Portanto, como que eu posso pregar uma coisa que eu mesmo não cumpro? Os adventistas pregam Mateus 5,17, que todas as pessoas têm que cumprir. Só que eles não cumprem a lei. Se eu prego para você cumprir uma lei, sendo que eu não cumpro essa lei, eu sou o quê? Eu sou um hipócrita. Eu sou um hipócrita. Não precisa dizer mais nada de religiões que impõem que você tem que guardar a lei, sendo que eles não guardam.
Mesmo na questão do sábado, eles violam o sábado, porque ali diz que os filhos não podem trabalhar no sábado. E tem muito adventista que tem filhos que trabalham no sábado. Não pode colocar o empregado para trabalhar no sábado. Tem muitos adventistas que pegam ônibus no sábado, pegam metrô no sábado, pegam aviões no sábado, pegam táxi no sábado. Estão violando o sábado de acordo com o quarto mandamento. Quando vigorava esse mandamento, tinha que seguir isso. E quem violasse o sábado tinha que ser morto. Tinha que ser morto. Cumprir a lei é isso aí. Jesus não veio para cumprir a lei? Tinha que ser morto. Tinha que ser morto. Era para matar a pessoa. E não é só para cumprir os 10 mandamentos, não. Tinha que cumprir os 10 mandamentos mais 603 leis adicionais. Eram para ser cumpridas. Quem violasse qualquer uma dessas leis tinha que ser morto. É o que nos diz Hebreus 10, 28. Qualquer um que violar a lei de Moisés morre pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, pessoal, pregar uma coisa que você não cumpre, isso é hipocrisia. É a mesma coisa que um cego querer dirigir outro cego. O que vai acontecer, que Jesus falou, ambos cairão numa cova.